Fala, rapaziada! Saudações biológicas, saudade de vocês, saudades do canal. Nós precisamos ficar um tempo sem publicar conteúdo em nosso canal em razão de um problema que nós tivemos com o computador que a gente usa para fazer as edições com o Adobe Premiere, mas felizmente nós estamos de volta e nesse primeiro vídeo que nós vamos postar aí depois desses quase 2 meses aí sem publicar no canal, nós vamos dar prosseguimento ao projeto Ecologia e Ciências Ambientais, gravando o vídeo 9, que é o último vídeo que a gente vai estar abordando a questão das interações ou relações entre os seres vivos. Então, rapaziada, fiquem ligados aí, porque depois da vinheta a gente vai falar os principais tópicos a respeito das relações desarmônicas interespecíficas entre os seres vivos, ou seja, as relações que implicam prejuízos para alguns dos envolvidos, pelo menos para um dos envolvidos, e que ocorrem entre organismos de espécies diferentes. Vem com a gente! Nos vídeos anteriores nós falamos sobre as interações biológicas harmônicas intraespecíficas, desarmônicas intraespecíficas e também das relações interespecíficas harmônicas. Então, nesse vídeo 9, a gente vai falar exatamente das relações desarmônicas interespecíficas. Isso mesmo. Se liga aqui nas palavras-chave aqui na lousa. Nós vamos falar das relações desarmônicas, ou seja, daquelas relações onde ao menos um dos envolvidos é prejudicado, e as relações também interespecíficas. O que são relações interespecíficas? São relações entre organismos de espécies diferentes. Vamos começar então falando da competição, porque a gente já havia falado da competição intraespecífica no vídeo 7, então agora a gente está falando também de uma competição. Isso implica, como a gente já havia visto nos vídeos anteriores, que todos os envolvidos são prejudicados. No entanto, agora é uma relação interespecífica, ou seja, é uma relação estabelecida entre indivíduos de espécies diferentes. Se liga que a competição tanto pode ser intraespecífica como ela pode ser interespecífica. E por que a competição é a única forma de interação entre os seres vivos onde todos os envolvidos são prejudicados? Exatamente porque na ausência do competidor, o gasto energético que o organismo precisa para obter o recurso seria bem menor do que na presença do competidor. Então, a título individual, a competição ela é prejudicial para todo mundo que está competindo por um determinado recurso. No entanto, a competição a título da espécie, ela acaba em detrimento da seleção natural, selecionando os organismos mais aptos. Poderíamos dizer que a competição, nesse sentido, ela tem um caráter positivo. No entanto, analisando simplesmente a interação biológica de competição, nós iremos considerar que ela é uma relação de prejuízo para todos os envolvidos na competição, independente se o organismo vai ou não frente ao competidor conseguir obter o recurso a que estão competindo por ele. A competição, os competidores, independente quem, entre aspas, vai vencer a competição, todos eles serão prejudicados porque, como eu falei, na ausência do competidor, o gasto energético para a obtenção do recurso seria menor. A segunda relação seria a relação de predatismo. O que é a relação de predatismo? É a relação onde um organismo chamado de predador mata um outro organismo denominado presa para dele se alimentar. Poderíamos citar uma série de exemplos de relação de predação. É o gato e o rato, é a cobra com o passarinho, é a siriema com a cobra, é o sapo com o inseto, é o leão com a zebra ou o leão com o gnu. Da mesma maneira, a chitá com a gazela de Thompson, todas essas são relações de predatismo. A relação de predatismo, bem como a relação de parasitismo que nós iremos abordar na sequência,
São relações muito importantes para o controle de uma população, de um determinado organismo. Então, geralmente, a predação e o parasitismo são fatores de controle da densidade populacional e, nesse ponto de vista, são relações bastante positivas, porque elas impedem que uma população, seja ela de presa ou de hospedeiro, possa crescer infinitamente. É um fator que, como a gente abordou em outros vídeos, está relacionado à chamada resistência ambiental, aqueles fatores que impedem o crescimento infinito de uma dada população, o que seria muito prejudicial caso esse crescimento infinito ocorresse. Enquanto o predador mata a presa para se alimentar, o parasita não. O parasita ele extrai do hospedeiro os recursos que ele precisa para a sua sobrevivência. Ele tanto pode ser um parasita externo ou ectoparasita, bem como ele pode ser também um parasita interno ou endoparasita. No caso de um piolho com um ser humano, uma pulga com um cachorro ou um carrapato com um boi, seriam exemplos de ectoparasitas, nesse caso o piolho, a pulga e o carrapato. Se nós já estivéssemos falando de uma lombriga com um ser humano, um ancilóstoma com um cachorro, um verme com um cachorro, ou uma ameba com um ruminante, isso já seria uma relação de endoparasitismo. Esses organismos, a ameba, o verme Ascaris lumbricoides e o verme Ancylostoma canis, eles já são endoparasitas, uma vez que eles se instalam dentro do organismo hospedeiro. Agora, independente se o organismo é um ectoparasita ou um endoparasita, a função, o objetivo do parasita em relação ao hospedeiro é sempre o mesmo, a obtenção de recursos de forma a garantir a sua sobrevivência. Muitas vezes o parasita pode levar o hospedeiro à morte. Geralmente, quando o parasita é um parasita bem adaptado, os prejuízos que ele implica, que ele impõe no hospedeiro são mínimos. E geralmente nessa condição não leva o hospedeiro à morte. Mas em alguns casos, um parasita não adaptado pode causar uma mazela tão grande em seu hospedeiro, podendo inclusive levá-lo à morte. A quarta relação que nós iremos falar, se liga aí para a gente não se perder. Então a gente já falou até agora da competição interespecífica, do predatismo e do parasitismo. A quarta interação biológica seria a interação chamada de amensalismo. O que é o amensalismo? No amensalismo, um organismo chamado de amensal, ele vai eliminar o outro organismo, mas não porque ele vai predar ou parasitar. Ele não vai comer e nem extrair recursos desse outro organismo, como seria o caso do predatismo e do parasitismo. Nesse caso, ele vai eliminar o outro organismo apenas para impedir a competição. Um dos casos mais clássicos nas questões de vestibular seria a chamada maré vermelha, o desenvolvimento de algas do grupo dos dinoflagelados que passam a causar o que a gente chama de floração das algas, um crescimento desordenado, né? Um aumento brusco na densidade populacional, e esses organismos, os dinoflagelados, algas pirrófitas ou pirrofíceas, elas passam a liberar uma toxina na água que vai levar à morte ou impedir o crescimento de outras espécies que estejam vivendo próximas a essas algas. Essa é a relação de maré vermelha. Uma outra relação clássica de amensalismo também é a relação que ocorre entre os fungos do gênero Penicillium, que ao produzirem antibióticos como a penicilina, inibem ou até eliminam bactérias, inibem o crescimento ou eliminam bactérias, espécies de bactérias que estejam desenvolvendo próximo a eles. E a última relação dessas relações interespecíficas desarmônicas que nós estamos abordando nesse vídeo seria a relação de esclavagismo. Como o próprio nome evidencia, na relação de esclavagismo, uma espécie escraviza uma outra espécie, ou seja, ela explora a atividade de uma outra espécie em benefício próprio, levando, obviamente, essa outra espécie a um prejuízo. Um caso muito clássico seria a ave cuco. Isso mesmo, aquela ave famosa do cucu, cucu,
cucu, aquela ave que a gente vê no relógio, né? Em muitas casas aí tem os relógios cuco, às vezes em filmes, em desenho animado. Aquela ave, na realidade, ela existe e ela tem um hábito peculiar de chegar no ninho de outras espécies, quebrar os ovos ou jogar os ovos para fora do ninho e colocar os seus ovos no ninho. Ao retornar para o ninho, a mãe dos outros ovos, ela não vai perceber que os seus ovos foram saqueados e quebrados e ela vai cuidar dos ovos do cuco como se fossem delas, inclusive cuidando também inicialmente dos filhotes do cuco após a eclosão. Então notem que há um prejuízo implícito para a ave, mas que acaba cuidando dos ovos do cuco, sendo explorada a atividade materna e a atividade de nidificação da outra ave, sendo, portanto, uma relação de esclavagismo. Uma relação que é muito polêmica, mas que, em alguns casos, alguns autores interpretam essa relação como uma relação de esclavagismo, ou também chamada de sinfilia, seria a relação entre os insetos afídeos, conhecidos como pulgões, e as formigas. Nesse caso, os insetos conhecidos como pulgões, eles penetram o seu aparelho bucal, o seu estilete bucal, para sugar a seiva elaborada das plantas, com a pressão positiva que ocorre no interior dos vasos do floema desses vegetais que estão sendo parasitados pelo pulgão. Isso acaba gerando a formação de uma gota açucarada no poro anal do inseto e a formiga se alimenta dessa gota. Pois bem, para alguns autores, eles consideram que isso seria um esclavagismo, pois caso os pulgões não cedessem a essa excreção açucarada para ser utilizada pela formiga em sua alimentação, a formiga esquartejaria e mataria o pulgão. Por outro lado, alguns autores consideram que essa relação não seria uma relação de esclavagismo, não sendo, portanto, uma relação desarmônica, uma vez que a formiga, além dela pastorear as melhores áreas para os pulgões se alimentarem, ela também protege os pulgões do ataque de predadores, como é o caso de joaninhas, que ao chegar para comer o pulgão se depara com as formigas e se sente ameaçada, implicando então uma proteção adicional para o pulgão. Nesse caso não seria uma relação desarmônica, pois a formiga estaria não só protegendo o pulgão do ataque de predador, mas também auxiliando o pulgão, levando-os para as melhores áreas de alimentação. Então a gente consideraria uma protocooperação. Tá beleza? Então vamos conferir aqui. Nós falamos nesse vídeo das relações de competição interespecífica, predatismo, parasitismo, amensalismo e esclavagismo ou sinfilia. Se você ficou com alguma dúvida nesse vídeo ou nos vídeos anteriores, deixa sua dúvida aqui embaixo que a gente te responde rapidinho. Se precisar, envie um WhatsApp para a gente pelo 35 999 29 29 90. Nós estaremos à disposição para tirar qualquer dúvida sobre biologia para você. Se inscreve no nosso canal, clique no sininho para ativar as novas notificações dos novos vídeos. Em 2019, o projeto Biomentor vai bombar. Nós iremos invadir as redes sociais com conteúdo de muita qualidade, feito para auxiliar a sua aprovação no vestibular. Muito obrigado pelo seu apoio. Saudações biológicas. Valeu!